O cinema surgiu em 1895, com as primeiras exibições públicas de curtas-metragens. E como toda forma de arte, logo se tornou um reflexo do ser humano, do meio em que ele está inserido e do período de tempo em que vive. Assim, pessoas LGBT+, sempre foram representadas nas telonas, seja através de códigos ou mesmo explicitamente. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Em 1894, um curta experimental mostrou dois homens dançando descontraídos. Segundo o crítico de cinema Park Tyler, aquilo chocou o público com sua subversão do comportamento masculino convencional, e o curta foi apelidado de Gay Brothers. Mas há divergências sobre, uma vez que sim, homens podem demonstrar carinho entre si sem serem interpretados como amantes. Mas, em 1912, quando Hollywood ainda nascia, Alice Guy contou a história de um jovem afeminado que se vestia de forma excêntrica e beijava cowboys pelo caminho e precisa aprender a ser mais viril se quiser casar. Claro que tudo isso não significa que Aldi ou Mineiro seja logo gay, mas várias cenas reforçam como seu jeito é visto como chacota. Algo semelhante ocorre em Atrás da Tela, de Chaplin, em 1916. A protagonista se disfarça de homem, mas é flagrada beijando Chaplin pelo chefe deles, que provoca os dois imitando um afeminado. Ou seja, há 100 anos atrás, esse tipo de comportamento já era ligado a gays. Assim, Aldi não é só o primeiro protagonista LGBT do cinema, como denuncia algo da época, de que para ser aceito era preciso se adequar a um padrão de postura, hoje chamado de heteronormatividade. O fato de que afeminados são vistos como piada também perdura até hoje, na mídia e fora dela. Vale lembrar que o cinema, em seus primeiros anos, foi lugar de liberdade. Não era raro ver filmes mudos com insinuações LGBT. Na comédia A Florida Enchantment, temos sementes mágicas que transformam homens em mulheres e vice-versa. Até aí, nada original, se não fosse 1914, e houvesse cenas com mulheres se beijando na boca, além de se vestirem com trajes masculinos, algo mais polêmico para a época que o blackface feito. Na Alemanha, o diretor Ernst Lubitsch foi além em 1918. Com Eu Não Quero Ser um Homem, ele narra a clássica história da moça rebelde que se veste de homem para se aventurar pelo mundo. Só que ela conhece um cara e ambos acabam namorando. Ainda que bêbados, o homem não sabe que ela é uma mulher, como Chaplin em 1916. A cena é exibida na maior naturalidade e no dia seguinte ninguém se importa com o ocorrido. De fato, essa é uma das formas mais antigas de mostrar que a afeição entre pessoas do mesmo sexo é normal. A mesma técnica é encontrada há séculos na literatura e até na mitologia, e consegue abordar não só a homo e a bissexualidade, como a própria transexualidade, uma vez que a expressão de gênero dos personagens entra em questão. Por outro lado, essa linha mal compreendida permitiu com que o cinema estabelecesse um dos mais problemáticos estereótipos da história, de que homens afeminados, mulheres masculinas e pessoas trans são necessariamente homossexuais. Em Marrocos, de 1930, Marlene Dietrich é uma cantora de cabaré que veste terno e calças e flerta com homens e mulheres e até beija uma na boca. Já em 1935, temos Sylvia Scarlett com Katharine Hepburn, uma vigarista que finge ser um rapaz e passa por tensões sexuais com dois homens. Curiosamente, Marlene e Gary Cooper, seu par no filme, e Katharine e Cary Grant no seu, foram famosos bissexuais da antiga Hollywood. Claro que nesses longas nada é dito com clareza.
um truque em que Hollywood sempre se sustentou. Por isso, o primeiro filme assumidamente gay e contra a homofobia do cinema é o alemão Different from the Others, de 1919. Aqui há um violinista que se envolve com seu aluno. Eles são chantageados e um deles se mata, mas no enredo, um médico de verdade, Magnus Hirschfeld, pioneiro nas pesquisas sobre pessoas LGBT+, dá conselhos como: você não deve condenar seu filho por ser homossexual. Ele não é culpado por sua orientação. Não é errado, nem deveria ser um crime. Na verdade, nem mesmo é uma doença, apenas uma variação e que é comum a toda a natureza. Sim, bem revolucionário. Nessa época, a Alemanha vivia um crescimento intelectual pós-Primeira Guerra Mundial, e o filme servia como propaganda contra leis homofóbicas do país, além de tentar prevenir os frequentes suicídios entre pessoas LGBT+, comuns até hoje. Em Pandora's Box, de 1929, também alemão, surge a primeira lésbica do cinema. Lulu, interpretada por Louise Brooks, desperta paixões em todo o mundo, incluindo a Condessa Augusta, que, adivinhem, veste smoking, embora não seja tão caricata, apesar da aparência masculina. O papel não era grande, mas virou um marco, o que nos leva a 1931 com Girls in Uniform, e a primeira história explicitamente lésbica. Um drama colegial entre uma aluna que se apaixona por sua professora. O filme foi um sucesso e um dos poucos com direção e roteiro feitos por mulheres. Foi ele que inspirou Rainha Cristina com Greta Garbo em 1933, onde Greta, uma atriz bissexual de sua época, usa trajes masculinos e vive um amor por sua dama de honra. As duas até se beijam em algumas cenas, e na vida real, Cristina e Eba foram mesmo amantes no século XVII. Amizade e romance, afinal, sempre representaram uma linha tênue no cinema. Em Asas, de 1927, temos o primeiro beijo gay nas telonas, uma explosão de suposta amizade entre soldados, enquanto um deles desfalece. O longa até levou o Oscar de melhor filme. A palavra gay, por sinal, vai aparecer oficialmente em Levada da Breca, de 1938, já em Hollywood. Numa cena em que precisa atender a porta apressado, Cary Grant veste um roupão feminino e, ao ser questionado, solta "de repente me tornei gay". Apesar de estarmos ainda na década de 1930, isso não foi desproposital. Because I just went gay all of a sudden. A palavra já era usada como gíria para prostitutas e homossexuais desde 1920. O filme todo também é repleto de frases com duplo sentido e trocas de gênero curiosas para o tempo, mas bem disfarçadas, uma vez que o código de produção, mais conhecido como Código Reis, já estava na ativa desde 1934, vigiando películas à procura de mensagens com teor homossexual. Enquanto isso, na Europa, nazistas assumiam o poder, e todo aquele progresso intelectual na Alemanha antes mencionado foi perseguido e apagado. O próprio Instituto de Magnus Hirschfeld foi destruído, bem como seus estudos e filmes, o que nos faz questionar em que ponto estaríamos se a história LGBT+, não tivesse sofrido esses golpes. Nas telas, Hollywood, que já era boa em codificar temas LGBT e colocar personagens e cenas homoeróticas discretas, se especializa nisso. Contudo, as representações agora vão numa estranha direção e se populariza o uso de homens levemente afeminados e mulheres brutas como vilões. Em Relíquia Macabra, no ar de 1941, o personagem Cairo é gay no livro, mas nas telas fica só na sugestão. Ninguém explorou mais disso que Alfred Hitchcock. E em 1940, com Rebecca, vemos uma mulher obcecada pela ex-patroa, que existe para ser amedrontadora. E em 1948,
Hitchcock mostrou um casal gay que mata por mero sentimento de superioridade. Você pode conferir nossos vídeos sobre eles nos cards. A tática era mostrar como pessoas que escapavam dos padrões de gênero eram perturbadoras e perturbadas. A própria Disney incorporou isso em seus filmes nos anos 90. Basta lembrar dos modos peculiares de Scar em Rei Leão, Jafar em Aladdin e o governador Radcliffe em Pocahontas. Mas por que isso? Bem, o Código Reis proibia papéis de homossexuais bem-sucedidos e felizes, enquanto deixava passar quando os mesmos eram colocados como perigosos. Isso porque a homossexualidade era vista como doença, uma perversão sexual, segundo seus termos. Logo, colocar gays e lésbicas e pessoas trans como vilões era para eles a ordem natural das coisas, uma maneira de educar a sociedade quanto aos perigos que corriam e de fazer com que pessoas LGBT+, procurassem tratamento ao se identificar com os personagens. Não à toa, os finais desses papéis eram sempre trágicos. Salminel, em Juventude Transviada, de 1948, é apaixonado por James Dean e morto pela polícia. Em De Repente, no Último Verão, um jovem gay é morto por uma multidão. Mesmo quando o Código Reis foi removido em 1952, os estúdios continuaram mostrando LGBTs, agora conturbados a ponto de se matar, como na Solidão do Desejo, em 1968, onde um homem se suicida apenas por beijar outro, ou em Infâmia, de 1961, com Audrey Hepburn, onde uma mulher se enforca por ser acusada de ser lésbica. Provavelmente é por causa desse período que se criou o estigma de que todo filme LGBT termina em morte, pois se Hollywood fez com que a audiência odiasse LGBTs anteriormente, agora o plano era fazer com que eles odiassem a si mesmos. Já no início dos anos 60, a própria comunidade LGBT começou a se fortalecer e promover boicotes contra tudo isso, mas protestos conservadores também surgiam e obtinham mais efeito, caso um filme revelasse pessoas LGBT normais. Por isso, certas representações eram super discretas e viviam sob o que se denomina codificação queer, quando não se diz que uma cena ou personagem é LGBT, mas a construção deles é cercada de referências ou alusões só identificadas por pessoas LGBT ou um público atento, já que precisava enganar a censura e milhares de espectadores. Geralmente, tais pistas eram colocadas por diretores, roteiristas, produtores ou mesmo atores LGBTs do momento. Assim, diferente do que pensam, que os grupos LGBTs querem transformar clássicos em filmes gays, o que há é um estudo dessas temáticas e pessoas por trás das telas, dispostas a driblar censores e mostrar que eles sempre estiveram por ali. Até que em 1969, a rebelião de Stonewall acontece e se iniciam as revoluções sexuais, negras, femininas e LGBTs clamam por melhor visibilidade e o cinema sofre outra grande modificação.